Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaeli para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Primeiramente a gente vai ver, certo, a correção da aula anterior, do exercício. Então pegue seu caderno e venha conferir. Na primeira questão diz o seguinte: Tiago, Paula e Rita são irmãos e desejam comprar um computador no valor de R$ 1.549. Tiago tem R$ 380, Paula tem R$ 436 e Rita R$ 756. Aí na alternativa A diz o seguinte: quantos reais os três irmãos têm juntos? Então basta somar a quantidade de cada um. Então somando aí, ó, 380 mais 336 mais 756, a gente tem um total de 1.572, ou seja, R$ 1.572. Os três juntos têm esse valor. E aí na alternativa B pergunta o seguinte: a quantia que eles têm juntos é suficiente para comprar esse computador? Sim, porque a quantia que eles têm é o quê? 1.572. E o valor do computador é de R$ 1.549. Então, ainda sobra o quê? R$ 23 para eles, tá bom? Na segunda questão, efetue as subtrações. Então, aí a gente tem as alternativas e seus resultados. Vamos fazer uma dessas operações para a gente relembrar como é que a gente subtrai? Então, na alternativa A, diz o seguinte: 857 menos 342. Então, a gente coloca unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e vamos fazer a operação da subtração. Então, o valor de baixo eu tenho 2. Para chegar em 7, falta quanto? 5. Por quê? 2 mais 5, 7. Então, aí é 5. 4 para 5, 1. Certo? 3 para 8, 5. Então, aí eu tenho 515. Alternativa B. Eu tenho 2.463 menos 158. Então, vai me dar o resultado de 2.305. Alternativa C. 900.535 menos 452, que vai me dar o resultado de 2.083. E a alternativa D, eu tenho 6.000. Então, na alternativa D, eu tenho 6.783 menos 400.596. Como é que eu faço essa subtração? Então, ó, 6 aqui é maior que 3. Então, eu não posso fazer aquela questão como a gente fez na anterior. Falta quanto para chegar em 3, certo? Então, a gente vai pegar emprestado do 8, o bandezena. Então, se eu tiro 1 de 8, aqui fica 13. E tirando 1 de 8 fica o quê? 7, porque 8 menos 1, 7. Então, agora eu posso fazer, ó, 6 para chegar em 13. Quanto é que é? 7. E aqui eu tenho 9 para chegar em 7. Também não posso fazer essa conta. Eu vou fazer o quê? Pegar emprestado do vizinho. O vizinho quem é? O 7. Então, eu tiro 1 do 7. Coloca aqui, ó, fica 17. E aí, se eu tiro 1 de 7, fica o quê? 6. Então, 9 para chegar em 17, quanto é que é? 8, certo? Porque 8 mais 9 dá 17. E aqui eu tenho 5, que é menor que 6, então eu posso tirar. Então, quanto falta ainda para chegar em 6? 1, certo? E na outra aqui, ó, tenho 4 para chegar em 6, quanto é? 2. Então, conferindo aí, o resultado é 2.187. Terceira questão. Mário tinha certa quantia em dinheiro e, após pagar uma dívida de R$ 327, ainda lhe sobraram R$ 1.057. Quantos reais Mário tinha inicialmente? Então, se eu quero saber a quantia inicial, se eu retirei 327 da quantia que ele tinha inicial, basta eu somar 1.057 mais 327, que vai me dar o resultado de
1.384. Ou seja, Mário tinha antes R$ 1.384. Quarta questão. Com 12 prestações mensais iguais a de R$ 325, posso comprar uma bela moto. Quanto vou pagar por essa moto? Então, se é 12 prestações por igual de 325, aí a gente tem uma repetição desse valor 325 12 vezes. Ou seja, eu vou multiplicar 12 vezes 325, que vai me dar a quantia de 3.900. Ou então, ele vai pagar nessa moto R$ 3.900. Já na quinta questão, utilizando 500 ml de suco concentrado, conseguimos servir 10 copos. Quantos ml de suco concentrado são utilizados em cada copo? Então, aí a gente basta dividir 500 dividido por 10, que vai dar 50. Ou eu posso fazer aquela regrinha, certo? Simples. Se é uma divisão aí de 500 por 10, eu também posso fazer dessa forma. Certo? Cancelar esse zero com esse zero, então fica 50 dividido por 1, que dá 50. Quando aí eu tenho uma divisão de números de base 10. Então, agora a gente vai para a nossa aula de hoje, certo? Sobre operações com números naturais. Então, vamos continuar estudando esse conteúdo. Os conteúdos abordados hoje vai ser sobre a utilização das diferentes estratégias de resolução, estimativa, decomposição, composição e arredondamento. Então, vamos ver outras maneiras de resolver essas operações e a resolução de problemas em diferentes contextos com o uso de calculadora. Bora lá? Então, vamos ver aí esse exemplo de 299 mais 349. Como é que a gente pode somar usando a decomposição? Então, eu decompondo o número 299, vou ter 200, né, que é a casa da centena, mais 90, que é a casa da dezena, e me resta o quê? 9 unidades. No número aí, 349, eu tenho 300 mais 40 mais 9, decompondo esse número aí. Então, eu vou somar 200 mais 30 mais 300, 500. Depois, eu somo 90 mais 40, 130. E somando 9 mais 9, dá 18. E agora, eu somo 500 mais 130, certo? 630. Mais 18, 648. Então, eu posso resolver dessa forma também a soma. E vamos ver esse exemplo também aí, ó. Rafaela nasceu no dia 3 de 2005. Cleide, sua avó, no dia 14 de janeiro de 1947. Quantos anos Cleide tinha quando Rafaela nasceu? Então, eu quero saber aí a diferença de idade entre as duas. Se eu quero saber a diferença, quando eu falo diferença, eu estou me referindo à subtração. Então, eu vou subtrair esses dois números, 2005 menos 1947. Então, se vocês quiserem aí em casa saber a diferença de idade que vocês têm entre o parente de vocês, basta pegar a idade de nascimento. E a gente faz o quê? Do número maior e subtrai do menor, para a gente ter um valor positivo. Então, eu decompondo aí, 1947. Eu tenho 1.000 mais 900 mais 40 mais 7. Sempre respeitando aí a ordem da centena, certo? Da dezena, da unidade e da milhar. Então, se eu retiro 2005 menos 1.000, vai me dar quanto? 1.005. Depois eu faço 1.005 menos 900, 105. 105 menos 40, 65. 65 menos 7 me chega ao resultado 58. Então, a diferença de idade que elas têm é de 58. Então, eu posso fazer isso decompondo o número que eu quero retirar e a diferença, que no caso aí é de 1947. E faço a conta e chega ao resultado 58, sem precisar efetuar a subtração. Outra forma também que a gente pensar de subtrair, certo?
é o seguinte. Eu não tenho um valor 1947, então eu quero chegar a quanto chega a 2005, certo? Então, aí, vou arredondando. De 1947, eu posso acrescentar mais 3, que dá 1950. Aí, 1950 mais 50 vai me dar 2.000. Fica faltando ainda quanto para chegar em 2005? Mais 5, né? Então, eu faço 2.000 mais 5, que dá 2005, até chegar ao valor. Esses que eu acrescentei, eu vou somar. Então, eu faço 3 mais 50 mais 5. Ou seja, 50 mais 8 dá 58. Então, eu também chego a esse resultado acrescentando, preenchendo aí o valor desse número, tá bom? Então, vamos calcular mentalmente? Como é que eu calculo mentalmente na adição? Eu tenho um resultado aí. 657 mais 178. Como é que eu posso decompor? Posso decompor primeiro esse número, né? 657. 600 mais 100. Então, aí eu posso... aí eu vou somar, né? Que dá 700. Decomposto, aliás, 600. Aí, depois, esse 178, eu fiz a casa centesimal, que é 100. Aí, eu somei 600 mais 100, 700. Faltou agora a casa da dezena, né? Que eu tenho 57 e 78. Então, eu posso somar aí 50 mais 70, 120. Juntando 700 mais 120, eu tenho quanto? 820. Aí, me resta somar o quê? O 7 mais o 8, né? 7 mais 8 dá quanto? 15. Somando com 820, eu chego a 835. Então, a menina calculou mentalmente. Então, a gente também pode calcular dessa forma, sem precisar efetuar a soma. Na subtração, como é que eu posso fazer? É igual aquele exemplo que a gente estava fazendo, certo? Eu tenho 80 menos 37, então eu vou preencher para o que está faltando. De 37 para 40, falta quanto? 3, então eu arredondei aí. De 40 para chegar em 80, 40. Esses resultados que eu preenchi, eu vou somar. 40 mais 3 vai me dar 43. Então, aí, 80 menos 37, 43. Outro modo que eu posso fazer essa subtração. De 80, tiro 30. Então, dá quanto? Dá 50. De 50, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar mais 7, que dá 43. Então, aí a resposta dá 43. Vamos ver na multiplicação? Como é que a gente pode calcular? Vejam só, eu tenho 12 vezes 53. Pegando a operação do 53, o fator 53, decompondo ele, fica 50 mais 3, não é isso? Então, eu posso multiplicar agora 12 vezes 50, 600. E 12 vezes o 3, que dá 36. Então, basta somar. 600 mais 36 vai me dar 636. Logo, 12 vezes 53 é 636. Outra maneira de calcular é pegando outro fator, que nesse caso agora vai ser o 12. E eu decomponho. Quanto é que eu posso decompor 12? 10 mais 2. 10 mais 2 não é 12? Então, aí eu vou multiplicar. 10 vezes 53. Aí, toda vez quando eu tenho uma multiplicação por 10, base 10, basta a gente acrescentar um zero. 53 vezes 10, se é um zero, eu acrescento um zero. Aí, fica 530. 2 vezes 53 vai me dar 106. Então, somando aí, 500 mais 100. 600, 30 mais 6, 36. Então, vai dar 636. Essa é uma forma da gente fazer a multiplicação calculando mentalmente. E na divisão, como é que a gente pode fazer isso? Vejam só, aí a figurinha. O menino está pensando, se 42 divide 7, 42 dividido por 7, dá 6, tá? Por quê? 7 vezes 6, 42. Então, aí, eu posso dividir 420 dividido por 7. Se 42 dividido por 7 é 6, 420 dividido por 7 vai ser 60. Basta acrescentar um zero. E esse 420 dividido por 70 vai ser 6. 4.200 dividido por 7, 600. Porque eu vou acrescentar só a quantidade de zeros que tem. Se não é 2 zeros aí
em 4.200, então eu acrescento no resultado 2 zeros. Já a menina pensa o seguinte: 416 dividido por 8. Aí eu decomponho esse 416 por 400. 400 eu me lembro de quê? 40 dividido por 8, que é o quê? 5. Então, 400 dividido por 8 vai ser 50. E sobra o que ainda? O 16. O 16 dividido por 8, 2. Por quê? 2 vezes 8 dá 16. Sempre a divisão é a operação inversa da multiplicação. E aí o resultado eu vou somar. 50 mais 2, 52. Ou seja, 416 dividido por 8 dá 52. E aí a gente vê a outra figurinha do outro rapaz. 369 dividido por 3. Vou decompor esse número. 300 mais 60 mais 9. Dividido por 3. Então, eu vou pegar essa decomposição e dividir cada um por 3. 300 dividido por 3 vai ser quanto? Quantas vezes o 3 cabe em 300? 100 vezes, né? Por quê? 100 mais 100 mais 100 dá 300. 60 dividido por 3. Quantas vezes aí o 3 vai caber em 60? Eu sei que 2 vezes 3 é 6. Então, basta multiplicar o quê? Acrescentar o quê? O zero. Por quê? 3 vezes 20 dá 60. Então, 60 dividido por 3 é 20. E 9 dividido por 3, 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, aí, o resultado eu pego e vou somar. 100 mais 20, 120. 120 mais 3, 123. Então, 369 dividido por 3 vai ser 123. Então, vamos ver aí um exemplo sobre arredondamento, certo? Que a gente vê bastante quando a gente vai comprar alguma coisa e a gente arredonda um valor para a gente saber quanto vai gastar naquela compra. Mais ou menos, porque aí a gente vai lá para o mercado, eu preciso gastar tanto. Então, eu vou fazer o arredondamento dos preços para me ter uma estimativa. Nessa situação, diz o seguinte: veja ao lado o cartaz com preços de alguns produtos de uma loja. Marília e Rodrigo querem comprar os 4 produtos desse cartaz. Acompanhe como calcular o valor aproximado que vão gastar. Então, aí a gente tem um faqueiro de 189, um jogo de panela de R$ 119, uma panela de pressão por R$ 93 e um jogo de talheres de pratos por R$ 206. Veja o seguinte, ela pensou dessa forma: Marília, eu arredondei cada preço para a centena mais próxima, depois adicionei todos os valores. Já Rodrigo diz o seguinte: arredondei cada preço para a dezena mais próxima, depois adicionei todos os valores. Aí, na alternativa A, ele quer saber que valor cada um calculou. Esses valores são iguais? Na letra B, qual é o valor exato dos 4 produtos juntos? E letra C, qual dos arredondamentos está mais próximo do valor exato? Então, bora conferir? Na alternativa A, vamos ver como é que cada um pensou? Rodrigo pensou dessa forma: arredondei cada preço para a dezena mais próxima. Então, se eu tenho 189, eu arredondo para 190. É a dezena mais próxima de 89. De 119, também, eu arredondo para a dezena mais próxima, 120. 206, da mesma forma, eu arredondo para a mais próxima, que é 210. E 93 para 90. Por que 93 eu não aumentei para 100? Porque o 3 está mais próximo do 90 do que do 100. Então, eu faço a soma. 190 mais 120 mais 210 mais 90. Que vai me dar o resultado de R$ 610. Já a Marília, ela fez aproximando aí para a centena mais próxima. Então, qual é a centena mais próxima de 189? É 100 ou 200? É 200. Então, aí ela arredondou o valor de 189 para 200. 119 é mais próximo de 200 ou de 100. De 100, está mais próximo de 100. Então, ela arredondou para 100. 206 está mais próximo de 200 ou de 300? De 200, está bem mais próximo de 200. Então, ela arredondou para 200.
E 93 está mais próximo da centena, não é isso? Que é 100. Então, ela vai fazer a soma. 200 mais 100 mais 200 e mais 100. Dá R$600. Então, na alternativa aí, que valor cada um calculou foi o seguinte. Rodrigo calculou R$610 e Marília calculou R$600. E qual é o valor exato dos produtos juntos? Basta eu fazer a operação e somar. 189 mais 119 mais 93 e 206, que vai dar R$607. Então, na letra C, ele pergunta, qual é o arredondamento mais próximo? Quem é que está mais próximo de 607? Rodrigo ou Marília? Nesse caso aí, Rodrigo está mais próximo, certo? Então, o valor mais exato, que foi mais aproximado, foi o de Rodrigo. E as estimativas? Como é que a gente faz aí as estimativas de um valor? O que seriam essas estimativas? Estimar uma quantia, ou uma medida, ou resultado de uma conta. É dar um valor aproximado daquela quantia, daquela medida, daquele resultado. Esse valor aproximado é chamado de estimativa. Então, vamos ver esse probleminha aí. Fátima precisou comprar um liquidificador e uma batedeira. Ela pesquisou preços de 3 modelos de liquidificadores e de duas batedeiras. Então, aí está o preço do liquidificador L, do liquidificador Q e do liquidificador F, da batedeira A e da batedeira B. Para ter ideia de quanto vai gastar, Fátima fez o cálculo mentalmente, arredondando os preços para as centenas exatas mais próximas. Então, ela arredondou para a centena mais próxima. Vamos ver como é que vai ser que ela arredondou? 179, certo? Está entre o quê? 100 e 200. Então, 179 está mais próximo do 100 ou do 200? De 200. Então, ela arredondou o liquidificador L para R$200. Já 419 está entre 400 e 500, não é isso? Está mais próximo de qual valor? De 400. Então, ela arredondou para 400. E aí, ela fez a soma. 200 mais 400, R$600. Então, ela aproximou esse valor para R$600. Quanto que ela iria gastar comprando esses dois produtos. E o valor exato é R$598. Então, ela chegou bem próximo do valor que ela iria gastar. Além disso, ia sobrar ainda R$2 do que ela se aproximou. Então, isso é uma estimativa. A gente faz uma estimativa, é aproximar de um valor exato. Não é exatamente o valor exato, é aproximar de um valor. Vamos ver aqui, ó. Arredondando o preço para as centenas exatas mais próximas, escreva as estimativas dos preços. Então, o liquidificador Q tem um valor de R$164. Eu posso aproximar esse liquidificador para 100 ou 200. Está mais próximo de quem? De 200. Então, aí, o liquidificador Q vai ser R$200. Do liquidificador F, tá, valor R$138, certo? Então, eu posso aproximar para 100 ou para 200. Está mais próximo de 100. Então, ele vai arredondar para R$100. A batedeira A está 419. Eu arredondo para 400 ou 500. Está mais próximo de quem? De 400. E a batedeira B, 489. Eu arredondo para 500 ou 400. Ele está mais próximo de 500. Então, vai arredondar para R$500. Como a gente pode ver aí nos resultados, tá bom? Liquidificador Q, R$200. Liquidificador F, R$100. E a batedeira 400, a batedeira A. E a batedeira B, R$500. E aí, a gente pode ver também, em relação à divisão dos números naturais. Temos dois tipos de divisões. A divisão exata e a divisão não exata. O valor que a gente vai dividir se chama dividendo. O que vamos dividir, o que vai ser dividido, vai ser o divisor. O resultado se chama quociente e o que sobrar se chama resto. Então, na divisão exata, o resto sempre vai ser 0. Já na divisão não exata, o resto vai ter, certo? Não vai ser 0, vai ser diferente de 0. Então, nessa divisão aí, de 83 dividido para 20, o quociente aí vai ser 4, me sobra 3. E como é que eu posso também fazer essa divisão? Da seguinte forma. O dividendo igual a divisor
vezes quociente mais o resto. Então, se eu fizer 20 vezes 4, certo? Dá 80, mais 3, vai me dar o resultado de 83. Então, sempre na divisão vai ser isso. Divisor vezes quociente mais o resto. Ok? Então, vamos calcular mentalmente por estimativas essas duas divisões aí. Essas duas maneiras de a gente dividir 198 dividido por 6. Então, eu tenho 198 aí. O que é que eu posso fazer? Decompondo aqui um número que chegue próximo, que me lembre na tabuada do 6. 6 vezes quanto? 6 vezes 3 dá 18, né? Então, eu posso fazer 30 vezes 6, que é só acrescentar um zero. Então, dá 180. Aí, de 180, né? 198 menos 180, me sobra quanto? 18. Então, aí eu posso dividir 18 por 6. Quantas vezes esse 6 vai caber em 18? 3 vezes. Então, 3 vezes 18, 3 vezes 6, 18. Essas multiplicações que eu fiz com o 6, 30 vezes 6 e 3 vezes 6, eu somo. 30 mais 3 vai me dar 33. Então, 198 dividido por 6 vai dar 33. Como a gente pode ver na operação, 30 vezes 6, 180, mais 3 vezes 6, 18. Então, 180 mais 18 vai me dar o resultado novamente, né? 198. Outra forma, tá no outro exemplo aí, ó. 198 dividido por 6. Então, eu posso multiplicar por 20. Por quê? 2 vezes 6 dá 120. Então, eu vou sempre preencher. Que vai ser o quanto? 2 vezes 6. 12. Se eu acrescentar um zero, que vai dar 120. Então, 20 vezes 6 dá 120. Me sobra quanto de 198? 198 menos 120? 78. Aí, qual é o número que eu posso aproximar aí para multiplicar o 6? O 10, porque 10 vezes 6, 60. E sobra quanto ainda de 78 menos 60? 18. Então, 3 vezes 6 vai ser o quê? 18. Vou somar. 120 mais 60 mais 18, né? Que vai voltar a que valor? 198. Então, a quantia dá exata. E vejam que a divisão aí dá o mesmo resultado. 198 dividido por 6, 33. Só muda a operação como ela calculou as estimativas nesse resultado da divisão. E agora vamos ver o uso da calculadora. Como é que a gente pode usar a calculadora nessas operações? Temos um modelo aí da calculadora em que a palavra OFF, que está em vermelho, é para a gente desligar a calculadora. As teclas numéricas é para registrar os números. Então, a gente tem as operações aí. 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, que são os números decimais. Temos os sinais das operações de divisão, multiplicação, menos e mais. E a tecla ON, certo? É utilizada para ligar o visor da calculadora. Então, se inserirmos o número 4.379, aí a gente digita a operação mais, e insere 5.912, depois a tecla igual, e vai me dar o resultado dessa soma, de 4.379 mais 5.912, que vai dar 10.291. Outras são essas letras que tem na tecla certo verde, que eles servem de função de memória. Então, a tecla mais, M+, é utilizada para armazenar na memória um número digitado ou para adicionar esse número a qualquer armazenamento na memória. A tecla M- é utilizada para subtrair o número daquele armazenado na memória. E a tecla MRC resgata o número armazenado na memória, quando adicionamos 2 vezes. Ele limpa a memória. Vamos ver aí, ó. Para resolver 192 menos 37 menos 43 mais 72. Utilizamos a seguinte forma. Com a calculadora ligada, certo? Você efetua o cálculo. 192, coloca o sinal de menos, 37. Aí você não vai apertar o igual, vai apertar a tecla M+. Apertou? Pronto. Aí agora você vai efetuar outra operação. 43 mais 72. E vai digitar agora a tecla M-, que vai dar o resultado, certo? Aí digitamos na tecla depois o da memória, que a gente limpa, né?
MRC. E ele vai dar o resultado dessa operação, de 192 menos 37, menos 43 mais 72. E na divisão, certo? A gente sabe fazer as operações da divisão exata, né? Que aí a gente coloca o número 981 dividido por 12. Aí, só que esse valor não é exato. Como é que eu sei para eu descobrir quanto é que aquele resto que sobra? Na calculadora, você efetua normalmente. Vou colocar lá, 981, a operação de divisão por 12, e aperto o igual, que vai dar 81, a vírgula aí na calculadora significa para separar um número decimal. 75. Daí, como é que eu vou saber quanto é que é esse resto? Você vai na calculadora, multiplica o quociente natural 81, depois que fez isso, você vai colocar 81 vezes 12, que dá igual a 972. E depois você vai subtrair, coloca o sinal de menos do dividendo, 981, que vai restar 9. Então, aí o resto dessa operação, se for dividir, vai dar 9. Então, façam aí na casa de vocês para calcularem, se vocês tiverem calculadora. Muda na operação. Calculem aí 1.365, coloque na tecla menos 1.267 e aperte na tecla igual e veja quanto é que dá o resultado. Faça a multiplicação também de 27 por 133, mudando a operação pelo sinal de vezes. E por último, faça a divisão utilizando aí a tecla de dividir. 3.072 por 48, tá bom? E confere aí o resultado. Agora é com vocês em casa, façam uma atividade, certo? Proposta. Se tiver dúvidas, assistam novamente o vídeo. Até a próxima aula. Obrigado.